E realmente essa palavra que o Senhor nos deu, o Senhor falou muito comigo. Fala sobre o clamor, né? A gente clamar a Deus. E eu quero comentar algo, né, nesta noite. O tempo eu sei que é curto, mas vamos tentar transmitir esta palavra conforme o Senhor nos concedeu. Em Jeremias 33 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Glória a Deus. E eu quero ler em Mateus capítulo 15, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 15, 22. Graças a Deus. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Louvado seja Deus. Na outra versão aqui fala assim: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Deus seja louvado. E Jesus, vendo a situação daquela mulher, ela clamando, falando: Senhor, tem misericórdia. Quando nós clamamos a Deus, irmãos, nós devemos chegar diante de Deus, não desanimado, não como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Não, nós chegamos a Deus com a necessidade de receber algo, de querer algo mais para as nossas vidas. E nessa situação aqui dessa mulher e de outras que eu vou estar lendo aqui, ela chegou com uma necessidade. Ela falou: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. E Jesus, lá em Lucas capítulo 7, versículo 12 ao 15, Lucas 7, 12 ao 15, ele diz assim: ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva, uma considerável multidão estava com ela. Ao ver-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. Louvado seja o nome do Senhor. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Veja só a compaixão de Jesus, né? Aquela mulher, o povo estava levando o seu filho para ser enterrado. E aquele momento que ela viu Jesus, ela falou: não, tem que ser agora, eu vou clamar, ele vai fazer algo. E ela começou a clamar, assim como aquela mãe que clamou a Jesus pelo seu filho. Ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, faça algo, Senhor. E Jesus olhou para ela, vendo-a, o Senhor sentiu imensa compaixão e lhes disse: não chores. Como você tem clamado ao Senhor?
Você tem clamado ao Senhor com lágrimas, com choro. Muitas vezes, quando nós clamamos a Deus, nós clamamos de uma forma que parece que a oração não passa do teto. Mas quando nós colocamos o nosso coração diante dele e começamos a clamar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha para mim. Ele olha. E assim ele disse para aquela mulher: não chores mais. Por que Jesus falou não chores mais? Porque está aqui a solução. Eu sou a solução. Não precisa chorar mais. Não precisa mais você ficar preocupada. Não precisa mais você ficar desesperada. A solução está aqui. E ele tocou naquele caixão, pegou e falou para aquele jovem: levanta-te. E ele levantou e se colocou sentado. Aleluia. A solução chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E Mateus 20, versículo 31 ao 34. Louvado seja o nome do Senhor. Põe rapidinho aí. A multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: o que queres? Eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Louvado seja Deus. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós também vemos uma outra situação em que dois cegos estavam ali naquela situação e eles sabiam que Jesus estava ali e eles pensaram: agora a gente tem que clamar. Não tem outro jeito a não ser clamar. A gente chega numa situação que a gente tem que clamar a Deus. E eles falaram a mesma coisa, repetiram a mesma coisa que essas outras pessoas fizeram, que a mulher fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama pela misericórdia do Senhor. Ele tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. E Jesus disse: mas o que tu queres que eu te faça? O que você está precisando? Eu quero enxergar. E Jesus concede para que eles enxergam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente lê aqui essas passagens, a nossa fé ela aumenta mais e mais. Por quê? Porque a gente vê que o Senhor, só Ele tem a solução para tudo. Ele tem a solução para cada problema, para cada situação. Ele tem a solução. Situação que para nós, né, ao nosso ver, é impossível, mas para Ele não. Aquelas pessoas nunca tinham visto coisas parecidas. Por isso que aquela multidão seguia Jesus. Por onde Jesus ia, existia muita gente que o seguiam. Porque elas nunca tinham visto coisas semelhantes. E aonde Jesus passava, milagres aconteciam. E hoje não é diferente. Jesus está aqui. Jesus está aqui para operar milagre em nossas vidas, em cada vida que precisa de milagres. As pessoas têm que clamar a Ele e falar o que elas realmente querem. Você tem que clamar a Deus, a Jesus, e falar o que você quer. Tem misericórdia de mim, mas o que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero outro. Entendeu? Para que Ele possa te conceder. Louvado seja o nome do Senhor. O clamor da mais profunda angústia. Lá no Mateus 27, 46, Jesus também passou por um momento assim difícil, né? Momento esse que Ele teve que clamar. Ali naquela cruz, Ele teve que clamar a Deus. Colocam aí para mim, por favor. Mateus 27, 46.
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Porque significa: Deus meu, por que me desamparaste? Louvado é o nome do Senhor. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Deus seja louvado. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Muitas vezes a gente tem que clamar em alta voz, não porque ele é surdo, porque ele não está escutando, mas o desespero é tanto, né? A necessidade é tanta, que a gente grita, a gente solta a voz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ali naquele momento, ele clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ele tinha virado as costas para Jesus, e Jesus se sentiu só naquele momento, e ele teve que clamar. Você imagina Jesus ali, levando sobre ele todas as nossas enfermidades, todos os pecados, tudo ali sobre ele. Ele estava numa situação que não dava para nenhum ser humano poderia conseguir suportar aquilo. Louvado é o nome do Senhor. Invocar a Deus na angústia, o clamor dos desesperados. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Essa passagem é em Mateus 8:2, parte A. Até os demônios clamam, né? Jesus estava passando, e eles viram, e eles já começaram a tremer, e começou a clamar a Jesus para que Jesus pudesse deixar eles em paz. Mas Jesus veio fazer o que ele tinha que fazer, e não era demônio que ia impedir, não. Ele não ia ouvir voz de demônio nenhum. Então nós temos que clamar a Deus de todo o nosso coração. E só que o clamor, amados, ele vem acompanhado com a fé. Não adianta você só clamar e não ter fé. O clamor, ele vem acompanhado de fé. Então, quando você estiver clamando a Deus, quando você estiver ali desesperadamente clamando a Deus, esta fé, ela tem que estar ali para poder mover o coração de Deus. Porque muitas vezes não depende de Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer um milagre, mas a fé faltou. E aí? Não depende de Deus, às vezes depende de nós. Se não tivermos fé, não dá. Temos que ter fé para que o milagre realmente venha a acontecer. O clamor dos cegos, em Marcos capítulo 10, versículo 46, o clamor dos cegos, louvado é o nome do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Louvado é o nome do Senhor. Muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então os cegos ali, eles estavam também precisando de uma bênção, estavam precisando de um milagre. E eles ali na beira do caminho, eles clamavam ao Senhor, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia. E Jesus, com as suas infinitas misericórdias, Ele não deixou de abençoar. Hoje, Jesus, Ele não deixa de nos abençoar, porque a misericórdia e a bondade do Senhor está conosco, amados. Ele está conosco todos os dias. Ele sabe da sua necessidade, mas você tem que clamar, clamar, para que Ele possa atender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O cego de Jericó, isso aí foi o cego de Jericó, né? Louvado é o nome do Senhor. E o clamor dos temerosos, o temor dos temerosos. Mateus capítulo 14, versículo 26 e 27. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia. Senhor, o Senhor disse: Pedro, se és tu, o Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E venha. Ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Graças a Deus. Então o temor do medo, né? Os discípulos estavam no barco e de repente eles viram Jesus ali andando sobre as águas, e logo eles sentiram medo e pensaram que era um fantasma, o fantasma do medo, né? E eles começaram a ficar com medo ali, mas eles clamaram. E Jesus disse: olha, não tema, sou eu. Não tema, sou eu. E Pedro, né, como sempre, ele fala: mas será que é o Senhor? Mas se és tu, Senhor, então manda eu ir ter contigo. Manda eu ir ao teu encontro. Jesus: venha, pode vir. E ele foi. Mas ao ir aquela tempestade, aquele vento forte, muito forte, que soprava de lá para cá, de cá para lá, e Pedro começou a ter medo de novo. E aí, mesmo com Jesus ali, Pedro começou a afundar. Oh Deus! Mas Jesus estava ali presente e não deixou ele perecer. Muitas vezes, amados, nós passamos por situação e começamos a afundar. Mas quando começamos a afundar, nós temos que clamar. Clama ao Senhor. Quando ele estava afundando, ele clamou a Jesus e Jesus o socorreu imediatamente. Está tudo mal na sua vida? Clama a Ele. Está com problemas? Clame a Ele. Seja qual for a situação, clama. Você tem que clamar. Clama com fé. E Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. O poder do clamor. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Louvado é o nome do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Pois aí. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa
de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Amém? Se alguém vier, não, é só até esse versículo só. Então, se você tem necessidade de alguma coisa, você tem que pedir para quem pode atender a sua necessidade, não é verdade? Se eu estou precisando de 5 mil reais, eu tenho que chegar ao pastor Rildo, que pode me atender. Oh, glória! Não vou chegar para uma pessoa que não pode me atender. Jesus, se alguém tem necessidade de alguma coisa, peça para Ele, peça para Jesus, clama a Ele, busca Ele com fé, e Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. O clamor de um povo aflito com as necessidades de uma resposta. A resposta do clamor veio ao tempo certo, há um tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Foi o que a pastora leu aqui no início do culto. Há tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós clamamos a Deus, clamamos, pedimos, falamos com Deus e queremos a resposta imediata. Mas aqui está falando que há tempo para todas as coisas. E Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe como fazer e o que fazer. Ah, mas se vier amanhã a resposta, talvez não dá mais tempo. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe isso. Quando Ele chegou lá, Marta falou, Maria falou, mas meu irmão já está morto faz 4 dias, não tem como mais. Como não tem? Eu sou Jesus, eu sou o autor da vida. 4 dias, podia ter até mais, não importa. Amados, há tempo para todas as coisas. Não fique desesperado, não perca a fé, não desanime, confia nele e continua clamando. Continua clamando que Ele vai te atender. Ele tem a resposta para tudo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. A resposta do clamor veio ao tempo certo, há um tempo para todas as coisas. O Senhor ouviu a aflição do seu povo e o tempo da libertação tinha chegado. O tempo da libertação tinha chegado. Então o Senhor ouviu a resposta, a oração do seu povo, e ali Ele respondeu. E na Bíblia fala de 2 mulheres, a aflição e o clamor de 2 mulheres distintas na Bíblia que obtiveram resposta. A mulher que herdou uma dívida, não tinha como pagar, mas ela clamou ao profeta, e o profeta, homem de Deus, trouxe a solução para ela. Ela teve a solução. E uma outra mulher, a segunda mulher, Ana, que tinha tanto desejo, vontade de ter um filho, mas não podia ter filho. E ela clamou ali, chorando aos pés do Senhor. E o Senhor também mandou a resposta para ela. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não desista de clamar, não desista de chegar diante de Deus e colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso disso, Senhor, é isso que eu preciso. Não que Ele não saiba, mas você tem que falar. É você que precisa do milagre. Fala com Deus, clame a Ele, Ele vai te ouvir. E aí a paz virá ao seu coração,
você ficará tranquilo, sossegado. Clamou ao Senhor em oração que o Senhor mudasse o quadro da sua vida. Ana determinou a vitória e a bênção chegou. Amém? Ela determinou a vitória. Então, quando você clamar, você determina a vitória sobre a sua vida. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27. A resposta do nosso clamor para um avivamento genuíno. Um avivamento que nos desperte a uma busca constante ao Senhor. Então, nós temos que buscar também um avivamento nas nossas vidas, para as nossas vidas. Buscar mesmo, clamar mesmo a Deus pelo avivamento, porque nós vivemos num mundo, irmãos, que é tanta desgraça, é tanta coisa. Eu já nem ligo a televisão, porque é tanta coisa que acontece, que se você for olhar para aquilo ali, você acaba ficando para baixo. Então você tem que olhar para o Senhor e clamar por este avivamento, um avivamento genuíno na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Um avivamento que tenhamos a compreender, que venhamos a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Um avivamento que tenha causado o impacto do poder. Um avivamento que tenha causado mudança e transformação às nossas vidas. Então, clama a Ele, e Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes, coisas que você não sabe, coisas que você nem imagina. Ele vai te anunciar, Ele vai falar para você. Mas você tem que clamar. E como eu falei, o clamor ao Senhor, ele tem que ser acompanhado com a fé. Clama com fé. Busca com fé. Porque o Senhor, Ele quer nos dar. Mas temos que ter fé para realmente receber isso que Ele tem para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, quantas e quantas vezes nós clamamos a Deus e não obtemos respostas, e aí nós desistimos. Nós deixamos pelo meio do caminho, falamos, não, acho que o Senhor não quer me dar, o Senhor não vai me responder, então eu já clamei, como não veio a resposta, eu vou desistir. Não, não é assim. Já pensou? Quem precisa da bênção, quem é? É você. E se você não insistir, aquele cego, quando ia ali no meio do caminho, e ele clamava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos, não, mas mestre, olha, está aborrecendo, o mestre está gritando, para, o mestre não vai te ouvir, o mestre está ocupado, tem muita coisa para fazer. Mas ele continuou, ele insistiu, ele continuou a clamar. E quando nós clamamos, Jesus nos ouve, Ele nos dá atenção e traz a resposta que necessitamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o clamor do medo, o clamor dos desesperados, o clamor dos desanimados, está aí. Quando nós clamamos, as coisas vêm para as nossas vidas. Deus tem misericórdia de nós. Deus opera maravilhas em nossas vidas, amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandiosamente.